Ladies and gentlemen, sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é André Dias, sou CEO do NetConfig e também da Exa Networks. E a intenção desse vídeo é demonstrar para vocês uma ferramenta open source que eu desenvolvi para a comunidade. E aqui a ideia é mostrar para vocês e como que faz a instalação do NetConfig Lab Image Manager. Mas é muito importante, antes de qualquer coisa, entender o que essa ferramenta é e o que ela não é. O que o NetConfig Lab Image Manager é? Ele é uma ferramenta de gerência de imagens de laboratórios. Ele é open source, gratuito, está aberto no GitHub para quem quiser colaborar com o código. Ele roda em Linux e ele já vem pronto para rodar em container Docker utilizando o Docker Compose. Mas o que o NetConfig Lab Image Manager não é? Ele não é um virtualizador. Ou seja, ele não substitui o seu ambiente de laboratório. Por exemplo, ele não vai conseguir substituir o seu IVNG ou o seu PNetLab. Ou seja, ele é uma ferramenta instalada de forma totalmente separado do seu ambiente. Ele faz uma integração com o seu ambiente de laboratório para que você possa fazer toda a gestão ali do seu laboratório e influenciar positivamente a sua didática, o seu aprendizado ali. Então, eu vou demonstrar para vocês aqui um pouquinho. Essa aqui é a estética dele, que é uma interface web do Lab Image Manager. Então, antes de qualquer coisa, vou ensinar vocês a como fazer a instalação, e é extremamente simples. O que vocês precisam? De um Linux instalado. Então, vamos para o Linux para a gente poder fazer a instalação. Aqui já estou no meu Debian 12, e nesse caso eu já tenho aqui o Docker instalado, tá? Caso você não saiba instalar Docker, você pode fazer isso de duas formas, através do apt ou da forma convencional que era recomendado, que é através do comando curl -fssl https://get.docker.com pipe sh. Com isso, ele vai ser instalado aqui. Tá? Toda a instalação ocorre de forma automática, então é basicamente você aguardar. Quando a instalação de Docker estiver concluído, você vai saber que está tudo certo quando você der um Docker ps e ele te dar esse output aqui. Dessa forma você sabe que o processo de Docker está operante, que ele está funcionando. O próximo passo é a gente fazer o git clone aqui. Então eu vou seguir realmente o nosso manual de instalação aqui, né? Inclusive, vocês podem ver aqui, né? apt update, apt install seu URL. Aqui, seu URL, exatamente o jeito que eu mandei para vocês. Então, no GitHub, que está na descrição do vídeo, vai estar disponível para vocês aí o link do GitHub. Próximo passo é fazer o git clone. Então, é essa linha inteirinha aqui. Dessa forma, estamos pegando todos os arquivos que estão lá no repositório do GitHub e clonando para dentro do meu Linux. Então, eu vou para dentro de /opt /netconfig lab image manager e eu tenho todos os arquivos aqui. A próxima parte é extremamente simples. O que nós vamos fazer é rodar o comando de docker compose up-d. Caso a sua instalação tenha sido feita, a instalação do Docker tivesse sido feita via apt-get ou apt-install, o Docker Compose vai ter um hífen no meio. Então, ele vai ficar docker-compose, ok? Nesse caso aqui, como eu fiz a instalação através do curl, ele é separado. Então, Docker Compose up-d, Enter, e ele vai começar a fazer todo o processo para subir os containers Docker aqui para nós. Então toda a comunicação entre os containers, a porta exposta e por aí vai, tudo prontinho para nós. Tá? Então sem você precisar instalar web server, fazer configuração de Apache ou Nginx ou qualquer outra coisa, isso se torna irrelevante aqui fazendo em Docker. Uma coisa importante, você não pode, em hipótese nenhuma, rodar isso em LXC. Quem usa Proxmox vai ter a opção de containers lá. Aqueles containers são o LXC, que é o Linux Containers. Não pode ser instalado Docker nele, tem que ser numa VM convencional, tá bom? Quem quiser contribuir com o código e migrar a parte aqui para uma instalação em LXC,
sinta-se à vontade. Vamos aguardar a instalação. Perfeito, a instalação está concluída. Se você der o comando docker ps novamente, você vai ver os containers up aqui. Então nós temos o container para a interface web, para o front dele. Nós temos o container para a parte de API. E nós temos o container do iShare 2. Quem utiliza iShare 2, o que nós fizemos aqui foi embarcar o iShare 2 dentro do Netconfig Lab Image Manager. Claro, com seus devidos créditos. Próximo passo é eu pegar o IP desse Linux. No caso aqui, eu subi num IP privativo. Vou entrar no meu navegador e colocar a porta 8080 e voilá! Estamos dentro do Lab Image Manager. Lembrando que essa instalação não pode ser feita dentro do seu IVE ou dentro do seu PNetLab. Como eu disse lá no começo, tem que ser feito numa VM separada. Não pode ser dentro do seu IVE ou PNetLab. O que nós vamos fazer aqui é configurar para ele fazer a comunicação com um IVE. Então, coloquei aqui o IP de um IVE, usuário e senha. Vou mudar aqui para português e mandar ele carregar os dados. E vamos ver quais são as informações que ele vai me trazer aqui. Olha só, ele me trouxe todas as imagens que já existem instalado nesse IVE, atualmente, com as informações, inclusive, caso eu queira desinstalar uma imagem. Ele também me dá os templates YAML que existe nesse IVE, me dando a possibilidade de editar um template caso eu quiser, diretamente por aqui. Ele também me dá os ícones que existem. Ele me dá a opção para ver as informações do sistema. E o mais importante de tudo, tá? E aqui inclusive ele já detectou que é um IVNG. Se fosse um PNetLab, ele teria detectado o PNetLab. Se fosse um Container Labs que está em desenvolvimento e integração, teria detectado como Container Labs. E o mais legal de tudo é a parte justamente do iShare 2. Se eu clicar em buscar no iShare 2, ele vai se comunicar com o repositório do iShare 2 e ele me trazer todas as imagens possíveis de instalação aqui. Então, senhores, vamos dizer que queremos instalar aqui um VMX. Uma imagem do VMX aqui, VMX 14. Virei aqui, clicarei em instalar. Ele perguntou, você quer mesmo fazer isso? Sim, senhor, dê andamento. O que a ferramenta está fazendo nesse momento? Fazendo download da imagem do iShare 2 e posteriormente já enviando para dentro do IVE, jogando para a pasta certa e rodando o Fix Permission, conforme manda o script. Esse processo ele pode levar algum tempo, uma vez que ele está realizando o download de uma imagem. Então, quanto maior a imagem, mais tempo ele vai levar para fazer o download. Lembrando que também ele vai depois upar essa imagem para o seu IVE. Esse processo costuma ser mais rápido, uma vez que geralmente o seu IVE e o seu Lab Image Manager estão na mesma rede. Então, geralmente, esse processo é acelerado. Aqui ele já terminou de fazer, está aplicando o Fix Permission. E voilá! Então vamos checar se isso foi feito. Bom, após terminar, eu tenho que vir na parte de imagens e pedir para ele checar novamente as imagens, uma vez que sofreu alteração, e a gente vai ter que mandar ele checar novamente as imagens que lá existem. Então vamos checar aqui. E maravilha, temos o VMX aqui, que nesse caso ele não vai mostrar como Juniper, ele mostra como VMX, né, que é o MX virtual, certo? E tá aqui exatamente o que nós criamos. Se porventura eu quiser desinstalar, só clicar aqui e clicar em OK, e ele vai realizar o processo de desinstalação da imagem. Bom, tá aqui uma contribuição para a comunidade, espero que seja útil para os senhores ou para as senhoritas. Utilizem, desfrutem, contribuam com a comunidade da internet brasileira, é de grande valia aí. E claro, por fim, eu não posso deixar de falar do Netconfig, como vocês viram, o nome da aplicação é Netconfig Lab Image Manager, uma vez que esse software ele foi desenvolvido pela equipe do Netconfig. Então não poderia deixar de falar dele. O Netconfig é um software de automação de redes e vem para ajudar aí o cenário do provedor. Então, utilize Netconfig, automatize sua rede, facilite sua vida. Senhores, aproveitem e desfrutem. Abraços, até a próxima.